Agora, 2h33, vamos falar do líder do PL, na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, que pediu ao STF para visitar Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Quem está acompanhando tudo é a Janaína Camelo, que vem com a gente agora ao vivo, direto da capital federal. Jana, já tem data para esse encontro acontecer? Primeiro, Alexandre de Moraes tem que autorizar, né? Exatamente, né, Márcia? Muito boa tarde para você, para todo mundo. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou sobre esse pedido do líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Inclusive, quem o ministro Alexandre de Moraes autorizou até o momento a visita a Jair Bolsonaro, ali na superintendência da Polícia Federal, apenas familiares, né, Márcia? Sendo que hoje, por exemplo, quem visitou Jair Bolsonaro foi a esposa dele, Michele Bolsonaro. Jair Renan também visitou hoje. Na última terça-feira visitaram os outros dois filhos, Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Até o momento não houve nenhuma visita, a não ser de advogados e da equipe médica, porque advogados e também médicos ali do ex-presidente, eles estão autorizados a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem autorização prévia do ministro relator, do ministro Alexandre de Moraes. Os demais, até mesmo familiares, precisam fazer essa autorização prévia, né? Inclusive, isso acontecia ali na prisão domiciliar. Na prisão domiciliar, os familiares ali mais próximos, eles tinham também essa autorização para visitar sem fazer esse pedido prévio ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, ali na superintendência, apenas advogados e médicos. E aí veio, então, agora esse pedido do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ao ministro. E nesse pedido, Márcia, ele diz o seguinte: ele alega que essa visita tem caráter institucional e humanitária, tem também caráter ali de laços de amizade. Ele fala ali que é motivada pela amizade. Essa visita fala também que seria uma visita pela relevância do papel público do ex-presidente e pela atuação dele, pela sua atual condição excepcional a que está submetido. É o que está sendo alegado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, nesse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Resta saber se o ministro vai aceitar algum pedido assim, até porque com relação a todos os outros condenados do núcleo crucial que já estão cumprindo pena, o ministro ele não tem aceitado nenhum pedido de visita ali, não só no caso de Jair Bolsonaro, nenhum pedido de visita que não seja de familiar até o momento, e de advogados, enfim. Então, resta saber qual vai ser a resposta a esse pedido do líder do PL, lembrando que Sóstenes Cavalcante, desde quando Jair Bolsonaro foi preso, né, e está cumprindo uma pena ali, da qual ele foi condenado no julgamento da trama golpista, o líder, ele é o que mais tem ali se esforçado no Congresso, na Câmara dos Deputados, para pautar o projeto de lei da anistia, tanto que até já teve um embate direto ali com o Hugo Mota, rompeu relações ali com o presidente da Câmara por conta disso. Agora vamos saber aí na expectativa, né, Márcia, se o ministro Alexandre de Moraes vai aceitar esse pedido ali de visita, que o líder diz que é motivada por amizade, viu? Com você. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas, começando aqui pelo Henrique Kriegner. Sóstenes tem defendido a anistia, mas também tem batido muito forte no STF, no Alexandre de Moraes, com palavras bem duras, inclusive. Você acredita que pode haver uma recusa também por conta disso? Olha, Márcia, eu acredito sim que pode haver uma recusa, mas por uma razão diferente. Toda essa movimentação da prisão preventiva, né, que aconteceu no sábado pela manhã, ela carrega um caráter político muito forte também. Ela foi pedida na sexta-feira pela manhã, antes mesmo, né, que houvesse todo o episódio da tornozeleira. Enfim, a tornozeleira não foi o fator decisivo, foi a convocação da vigília e tudo mais. Isso já indica uma disposição por parte do ministro Alexandre de Moraes de que não haja aquilo que houve na época que o presidente Lula foi preso, aquela comoção, mobilização na rua, carro de som e tudo aquilo. Foi uma estratégia política, a gente precisa dizer dessa maneira. Também para frear ou impedir qualquer tipo de comunicação ou articulação do presidente Bolsonaro com a sua base, especialmente dentro do Congresso. Isso significa que o que for necessário, né, indica para nós que aquilo que for necessário para impedir a comunicação entre o presidente Bolsonaro e a base da oposição dentro do Congresso vai ser feito. Ele não vai agora, já que ele impediu as pessoas o rito do processo de ser conduzido da melhor maneira, ele não vai agora permitir que o líder da oposição no Congresso, na Câmara, se encontre de forma privada com o presidente Bolsonaro. É por essa razão, nem tanto pelos
pelas críticas que têm sido feitas pelo deputado Sóstenes, porque essas críticas, elas já não são de hoje, né? Elas são bastante, já tem um tempo e já tem acontecido. É mais pelo rito mesmo que o Alexandre de Moraes tem tomado, Márcia. Eu vou puxar daqui, queria falar agora com o Emerson Tawil, porque justamente isso que o Krieger estava falando, né, do caráter político dessa visita de Sóstenes que poderia ter. Se fosse um preso de outro patamar, vamos dizer assim, que não é um ex-presidente, um preso comum, que tenha sido acusado de crimes aí, por exemplo, também que possam ter levado a um regime fechado, esse preso teria essa liberdade de articulação com pessoas do trabalho dele, por exemplo, né? Será que a gente pode fazer esse paralelo? Quer dizer, pode ou não pode Jair Bolsonaro fazer articulações e combinados políticos estando preso? Obviamente que não, né? Um preso comum não tem toda essa regalia, todo esse direito de receber visitas a hora que bem quiser, ainda que dependa da autorização do ministro Alexandre de Moraes. É uma coisa muito mais difícil, na verdade. Mas, lógico, ele, por conta do cargo que ocupou de ser o ex-presidente, sem dúvida alguma, Sóstenes, na verdade, ainda diz que tem uma certa amizade com o presidente. Eu vou um pouco mais longe, que políticos não existem, entre políticos não existem amigos, existem aliados. E, nesse momento, o ex-presidente é uma peça importantíssima para as eleições do ano que vem, a parte de articulação e o apoio dele, sem dúvida alguma, é desejoso por muitos outros políticos e Sóstenes precisa alinhar isso, principalmente fazer parte da oposição ao governo. Então, esse pedido tem um viés de amizade, segundo o próprio Sóstenes diz, mas, em verdade, é tudo para poder articular aí a parte da política do ano que vem sendo aí, as peças já começam a se encaixar e, sem dúvida, o protagonismo de Jair Bolsonaro é de extrema relevância dentro do cenário político atual, né? O ano que vem teremos eleições para presidente da República, do qual ele foi tirado desta corrida, né? Hoje está preso, mas sem dúvida alguma já começam ali a se articular, a se engendrar, para que os nomes possam ser já veiculados, quem será aprovado, quem não vai ser ungido, e faz parte da política isso também, mas eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes não deva conceder essa permissão, tendo em vista que ele já se limitou ali apenas aos parentes mais próximos do ex-presidente da República. Embora aqui, né, Tawil, a gente destaca que Michele Bolsonaro, esposa dele e os filhos, todos são da política, né? Então, querendo ou não, Jair Bolsonaro está em contato com pessoas que possam levar recados políticos para ele. Eu queria até fazer um paralelo aqui com a prisão do atual presidente Lula, lá pela Lava Jato, em Curitiba. Naquela época, ele tinha contato quase que constante também com a atual ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque os dois ali estavam listados entre os advogados do presidente Lula. Então, é muito difícil realmente conseguir minar a intensidade da interferência política desses personagens políticos.